Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do advogado contratual. Bom, se você acha ou pensa, né, vamos dizer assim, que o trabalho de um advogado especializado em contratos, né, de um advogado contratual, é apenas fazer o documento, é estruturar um documento ali para você, um contrato, e ponto e acabou, é isso, fica por isso mesmo, toma o contrato e seguimos a vida. Gente, não é bem assim, tá? Obviamente vai depender do tipo de trabalho que você vai combinar com ele, qual é a sua necessidade no momento, mas a questão é que vai muito além do documento. O ideal é que ocorra uma assessoria de fato, porque fazer o contrato, a elaboração do contrato, é apenas um dos processos da negociação, da operação. Porque o contrato nada mais é do que você documentar, é você colocar de forma concreta, palpável, o que foi negociado, o que vai ser realizado. Então é apenas um documento no qual engloba toda ali a questão, todo o negócio. E isso a gente consegue perceber que é um pingo no oceano, né, do que está sendo tratado ali por trás da operação em si, de como vai ser realizado, desnivelado, né, toda essa situação. Então o contrato ele é importante sim, porque tudo precisa ser documentado, mas ele não é o fim, ele é o meio. Então o prestador de serviço, né, o advogado contratual, ele também não é o fim, ele é o meio. Sempre advogado sempre vai ser uma profissão de meio. Ele não tem como te prometer resoluções fáceis. Ele não tem como te prometer resoluções certas. Ele basicamente o advogado, ele vai te apresentar os caminhos, te explicar as condições de cada caminho, ele vai, obviamente, te dar orientações, te dar conselhos, mas na hora ali da decisão, na hora ali realmente da decisão final, né, do vamos ver, é só você, empresário, empreendedor, que decide o que vai ser feito. As condições foram apresentadas, você sabe das consequências. Você sabe das renúncias, mas a escolha, a decisão é só sua. Então, tem um acompanhamento por trás, né? Muitas empresas possuem, né, o advogado antes mesmo do contrato, tá, gente? É uma assessoria, é um acompanhamento. Então, ele vai estar desde o início da negociação, desde lá dos primórdios, desde quando surge uma ideia, vamos dizer assim, e aí se inicia todo o procedimento, a viabilidade dessa ideia, ela pode ser realmente concretizada, podemos fazer isso se infringe alguma legislação. Caso infrinja alguma legislação, tem algum jeito no qual a gente pode aparar as arestas e colocar ela de uma forma mais uniforme, no qual nos atenda e no qual não afete, né, na legislação em si. Então percebe que é um trabalho de mais de duas mãos, né? É um trabalho que ele vai sendo construído para que depois da negociação, às vezes você vai fechar parceria com alguma outra empresa e tem mais pessoas, né, e lidar com pessoas, determinar finalidades e todo mundo chegar ao meio termo para um fim comum. Tudo isso, esse trabalho de humanas, né, vamos dizer assim, humanas / negócios, né, corporativo, empresarial, é bem extenso, é árduo. Então tem um desenvolvimento para depois você colocar ali no contrato, né, para tratar ali em miúdos ali no contrato, e do contrato mais um procedimento, mais um caminho a percorrer, que é de fato esse acompanhamento, essa verificação de que o que está acontecendo, se realmente está seguindo o que foi contratado.
E até mesmo algumas coisas fora do contrato, algumas situações, algumas condições podem acontecer e você precisa ficar de olho, atento, que aí novas decisões, novos caminhos serão percorridos, novas decisões precisarão ser tomadas. E, gente, o contrato ele não tem como, não é hábil a gente conseguir abordar, conseguir visualizar tudo que de ruim pode acontecer e colocar ali, não tem como. As coisas vão se desenrolando sozinha. Obviamente no contrato a gente coloca, estipula ali o que nós conseguimos pescar da nossa imaginação e o que de fato, diante da legislação ou diante mesmo das condições do negócio, né, do segmento de mercado podem acontecer. Mas obviamente é muito restrito. Às vezes uma coisa pode acontecer e não tem nada a ver com o mercado. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse trabalho, né, desse profissional especializado, que é muito importante, é árduo, é trabalhoso, porque você lida com negócios e com pessoas. E obviamente a gente acaba lidando com nossas emoções e com as emoções dos outros, né, expectativas, às vezes frustrações, e é necessário um profissional para esse acompanhamento. Não é só fazer um documento, mandar e assinar e fica por isso mesmo. Não é bem assim. Bom, fica comigo até o final do vídeo, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer mais a minha visão sobre, de fato, né, esse conglomerado, né, essa profissão de uma forma mais global. Fica comigo até o final do vídeo, eu espero que te ajude, espero que você obtenha mais conhecimento sobre a profissão, sobre até mesmo como contratar o que esperar, o que pedir, o que fazer, um profissional, né? Se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vou ter um imenso prazer de te ajudar, de te responder da melhor forma possível que eu puder. Compartilha esse vídeo com quem tem uma empresa, com quem é empresário, prestador de serviço, porque querendo ou não é uma empresa, né? A partir do momento que você tem um CNPJ, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque tem muito conteúdo bom saindo toda semana. Então você vai ser avisado sobre as demais atualizações aqui, os assuntos, os vídeos, para você ficar sempre esperto e atento a qualquer tipo de conhecimento que você precise ter para o seu negócio. Como eu falei anteriormente, né? Muitas das vezes, gente, o contrato é um dos contratos, um contrato de parceria, um contrato de negociação. Algumas situações, né, algumas negociações, alguns fechamentos, eles precisam mais de um documento. E eu posso citar diversos aqui. Pode ser um NDA, isso é antes de realmente você fechar a negociação. Às vezes você quer se respaldar de algumas informações da sua empresa, de algum know-how, algum tipo de inteligência, ou você precisa apresentar alguns dados financeiros, alguns dados relativos à empresa mesmo, que são extremamente importantes e que não pode nem sequer haver um vazamento com relação a esses documentos. Então você faz um NDA, tem um memorando de entendimentos, que é basicamente é como se fosse um pré-contrato, né? Um documento ali onde você começa a registrar o que de fato vocês estão negociando, para futuramente vocês colocarem um pouco daquilo ali, até mesmo um segmento de raciocínio que estava sendo tratado ali para o contrato final, o contrato de fato da negociação. Podem haver alguns contratos de prestador de serviço. Para aquela negociação vocês vão precisar contratar algum serviço em específico, no qual, não sei, pode elaborar algum tipo de laudo, algum tipo de documento que precise ali, dependendo da negociação. Então, gente, tem muita coisa que rola por trás da negociação, e mais uma vez, isso depende de como vai ser o desenrolado, o que vai ser atribuído ali, do que a gente está falando de fato, qual é o tipo de segmento de mercado. Então é bem complexo,
E, como eu falei anteriormente, a figura do advogado é primordial. Não há como uma pessoa que não tenha o conhecimento técnico tratar disso de frente. Se tratar, não vai tratar da melhor forma possível, não vai tratar na formalidade, vamos dizer assim, e muitas das vezes a condição da coisa foge do propósito dela, né? E dá aqueles problemas que nós vemos aí muitas vezes de empresa quebrando, de problemas acontecendo, e não é bem isso que a gente quer, principalmente para o país, que cada vez mais cresce o número de empreendimentos, e a gente quer que isso aconteça, nem por mais que sejam passinhos de formiga, processo por processo, mas que por trás ali construa a sua base e que, né, fique com uma robustez, com uma força e se mantenha, né, por baixo aí de chuva, de tempestade, de sol, e que se mantenha a longo prazo e crescendo cada vez mais tijolinho por tijolinho. E eu trouxe essa introdução, né, no sentido de que com um profissional, com um mestre de obras, um pedreiro, vamos dizer assim, né, é basicamente a figura do advogado nessas negociações. Digo também no sentido de que às vezes a outra parte pode trazer já um contrato e precisa de uma análise bem profunda nesse contrato, estudá-lo a fundo, de fato, o que ele está falando, para depois você trazer ali as suas considerações, se precisa alterar alguma coisa, se precisa acrescentar alguma coisa ou retirar, tá? Não faz sentido aqui na negociação ter essa cláusula, ter, por exemplo, essa frase, né? Essa negociação aqui no contrato, nós não combinamos isso, então vamos retirar. Então isso são olhos técnicos, olhos pelo qual é necessário ter um profissional ali do lado. Então o advogado de contrato, gente, ele basicamente, eu estou trazendo aqui os dois caminhos, né, algumas características, né, do trabalho dele em si, que é tanto na elaboração de diversos documentos além do contrato, quanto na revisão de contratos que a sua empresa vai receber, revisão, alteração, análise, etc. E tanto também no acompanhamento, né, da narrativa ali do que vai acontecer lá antes da negociação, durante a negociação também é interessante, o advogado está com você ali em reuniões presentes, para vocês trocarem ideia, para vocês trocarem de fato sobre a negociação, sobre o que é melhor apresentar, o que é melhor negociar com a outra parte, para até então chegar às vias de fato, colocar, documentar tudo no contrato e depois acompanhar o decorrer da história, da negociação, da operação. E depois vem a extensão do contrato, quando de fato as partes findarem, né, chegarem ao fundamento do contrato, a satisfação do objeto do contrato, ou seja, chegarem à satisfação do que elas combinaram para fazer. Chegou aquilo, o contrato se acaba. Então o advogado vai estar presente também na extinção e no pós-contratual. Se a pessoa está respeitando o que nós colocamos lá no contrato, ela está vazando informação, ela está apresentando alguma informação, falando alguma calúnia, falando alguma coisa da empresa pelo qual era sigiloso e ela não pode fazer isso. Ela está utilizando de alguma estratégia, de algum know-how, de alguma inteligência e seguindo com algum outro tipo de empresa do mesmo segmento mercadológico. Então, isso é um acompanhamento, vocês percebem a linha do tempo, é um acompanhamento muito longo, árduo, pesado, que precisa de um profissional. Você que é um dono de empresa vai acompanhar esse passo a passo, isso não faz sentido e isso não é para você. E mais, isso vai atrapalhar você e o seu negócio, porque você não vai estar no lugar onde de fato você precisa estar
para fazer o seu negócio crescer, para fazer o seu negócio vingar. Então, o advogado, ele vai prestar essa assessoria de uma forma muito minuciosa e de uma forma que vai te trazer benefícios. Eu digo isso sem dúvida alguma. Então, gente, eu deixo aqui um aconselhamento, né, para você, empreendedor, empresário, prestador de serviço, né, você que tem uma empresa e está buscando por um advogado que te ajude, que te assessore, principalmente nessa parte contratual. O ideal é que antes de você buscá-lo, de você ter essa reunião para conhecer mais a pessoa, conhecer mais o profissional, a forma que ele trabalha, se tem sinergia, se faz sentido, se vocês compartilham dos mesmos valores, da mesma visão de vida. E outra coisa também, se além dessa pessoa ser especialista da área de direito, vamos dizer assim, da área contratual, se ele realmente compreende do seu negócio, né, sendo o seu negócio, por exemplo, um mercado digital, uma startup, ou uma empresa voltada para marketing digital, se a pessoa conhece, ela sabe do que você está falando, ela consome conteúdo dessa área, ela sabe os pormenores, as dores, porque ela precisa, na hora de elaborar um documento, ela precisa saber onde que ela vai se meter, onde ela está pisando, o que ela precisa colocar ali por prevenção. Então, para elaborar um documento que faça sentido, um documento sólido, ela precisa saber do que se trata. Então você, antes de entrar em contato com o profissional, você precisa primeiro também ter uma noção de que tipo de negociação vai ser realizado, porque você precisa passar de uma forma muito clara para esse profissional o que está acontecendo. Qual é o negócio que você pretende fechar com a outra parte? E, gente, isso precisa vir com dados, com informações cruciais. Você precisa explicar isso como se fosse para uma criança de 5 anos de idade. Porque, mais uma vez, para advogado nada se esconde. Você precisa abrir o jogo e trazer de A a Z a negociação. Isso é fato, porque só assim você até mesmo consegue ver se o profissional vai conseguir te ajudar, vai conseguir te atender nas suas necessidades. Então, traga a negociação aberta, converse, nem que a sua reunião leve 6 horas, você explicando. Tem que acontecer isso, tá? Então, você precisa ter uma noção muito clara, saber o que de fato você quer, como vai ser essa negociação, o que vai acontecer. Você precisa ter um plano para trazer aquilo adiante, para você passar para a pessoa, para o profissional, o que é aquilo. Melhor, qual o seu objetivo, o que você quer com aquilo, quais são as suas inseguranças. Então, você precisa também, além de abrir ali o panorama do seu negócio, você precisa também abrir o panorama pessoal profissional. Olha, eu tenho medo de que isso aconteça, eu tenho algum receio com relação a isso. A gente consegue tocar nesse sentido no contrato, a gente consegue trazer esse assunto com a outra parte numa reunião. Eu gostaria que a gente tomasse um pouco mais de cuidado com relação a esse assunto, tivesse mais medidas sobre isso. Gente, é um organismo vivo. Não tem modelo certo, não tem receita de bolo, cada negócio é diferente, cada pessoa é um universo diferente. Então a gente precisa realmente de comunicação, sentar, conversar, traçar pontos e ter transparência. Isso é o essencial, porque no final das contas, no final do dia, por mais que nós estejamos ali debatendo sobre negócios, debatendo sobre empresas, negociações, a gente está falando de pessoas. E além de falar de pessoas, nós estamos falando de sonhos. Então, percebe o quanto sério é isso? O quanto você precisa se respaldar de cuidado?
o quanto você precisa conversar, se comunicar, deixar claro as coisas, o máximo possível. Você precisa realmente se tornar parceiro do seu profissional. E eu falo isso tanto para quem é empresário e vai buscar um advogado, quanto para quem é advogado e está trabalhando, né, prestando serviço para outra pessoa. Porque, gente, tudo bem, você é um advogado, tá ajudando ali na elaboração do contrato, tá assessorando, né, o decorrer desse processo todo, mas você faz parte da empresa, você faz parte daquela negociação, sabe? O prejuízo do seu cliente é o seu prejuízo. E o lucro do seu cliente é o seu lucro. E a felicidade e satisfação do seu cliente é a sua felicidade e satisfação. Então, quando você auxilia juridicamente, extrajudicialmente, você está fazendo parte. Você está entregando um pouquinho de você, pessoal e profissional, para esse negócio. Então, eu espero que todos tratem negociações de uma forma profissional, mas também um pouquinho no pessoal, um pouquinho no coração. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou comigo aqui até o final, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Eu espero demais poder ajudar vocês. Deixa o seu comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou ter um imenso prazer de te responder. E compartilha esse vídeo com quem está em busca de um profissional, de um advogado, com quem realmente quer achar alguém que tenha um feeling, que tenha a mesma energia, a mesma alegria, motivação dessa negociação. Eu espero de coração que você encontre um profissional excelente. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque tem conteúdo toda semana que eu espero que ajude você e a sua empresa. Segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo aqui, então ativa o sininho para você não perder e ficar sempre atento ao vídeo novo. Espero que tenha gostado, eu espero que eu tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho, que eu já fico muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo.